Lucas, capítulo 10, versículo 38 em diante. Quem achou, diga amém. Indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída. Alguém aí consegue gritar uma outra versão além de distraída? Ocupada, atarefada. Essa última aí é qual? Inquieta, agitada. Tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava inquieta, distraída, agitada em muitos serviços. Veja, gente, em muitos serviços. Agitada, inquieta, tarefada, em muitos serviços. Em muitos serviços. Então, diga para mim, essa mulher é uma trabalhadora, sim ou não? Ela está ocupada com uma demanda de responsabilidade, sim ou não? Então, de cara, eu já quero te dizer que esse nível de inquietação, tribulação, não é para gente desocupada, displicente. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Diga-lhe, pois, agora que se levante e me ajude a servir. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta. Sou só eu, gente, ou mais alguém consegue ter essa impressão de que esse Marta, Marta é Marta, Marta? Tipo, você está brincando muito. Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu esta, a boa parte, a qual não lhe será tirada. Diga amém pelo texto sagrado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, somos dependentes do Senhor. Precisamos de Ti. Precisamos muito de Ti. Agora mesmo, em nome de Jesus, na pessoa bendita do Teu Espírito Santo. Opera no nosso entendimento, na nossa mente. Nós levantamos as nossas vozes agora em oração e em súplica, diante da exposição do texto sagrado, da Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é competente, que é penetrante, que entra mais profundamente do que qualquer perfuração de espada com 2 gumes, que é poderosa para discernir os pensamentos, as intenções do coração. Senhor, nós precisamos disso nessa manhã. Estamos aqui não porque desejamos ouvir voz de homens, mas porque queremos ouvir a Tua voz, porque Tu tens a palavra do conselho, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Levantamos as nossas vozes suplicando a paz do Senhor sobre a nossa mente, sobre os nossos corações. Ministra pelo poder da Tua palavra aquilo a qual Tu sabes o quanto necessitamos, a organização dos pensamentos, a reorganização das prioridades da nossa vida. Estamos aqui glorificando, adorando, arrumamos-nos para chegar aqui na Tua casa, mas Tu sabes como está a alma, carente de uma arrumação, aonde só o Teu Espírito pode arrumar, aonde só o Teu sangue pode limpar, aonde só a operação do Teu mover pode fortalecer áreas abatidas, áreas que estão em avaria, áreas que estavam se deteriorando. Ainda antes de falarmos de Ti, permita-nos falar contigo um pouco mais, para que haja alívio, para que haja abertura dos ouvidos, para que haja quebrantamento do coração e da alma. Espírito Santo de Deus, ouve o nosso clamor nesta manhã.
Ah, Senhor, clamamos, ajuda-nos a compreender a Tua palavra, não só aquilo que está sendo ouvido com os ouvidos de fora, mas a ser compreendido do lado de dentro. Pai, em nome de Jesus, envia socorro nesta manhã, socorro pela Tua palavra. Aqueles que estão acompanhando ao vivo agora conosco, nós levantamos as nossas mãos e os abençoamos e também suplicamos a eles de igual forma. Alcança a sala desta casa com a mesma atmosfera. Alcança, Senhor, essa sala onde alguém está cobrindo o plantão neste momento. Alcança esse quarto aonde tem alguém que já não sai de lá de dentro aos domingos. Alcança, Senhor, aqueles que foram alvejados na alma, mas o Teu Espírito não pode ser paralisado, o Teu Espírito não pode ser estacionado. Oh Senhor, eu oro como disse o apóstolo Paulo, quando ele disse: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está em cadeias. Entra nesta manhã, por favor, Espírito, e move nos quartos, move na solidão, move no oculto, no profundo e no escondido. Nós oramos agora em nome de Jesus para aquelas pessoas que estão ocultando e escondendo a depressão, o plano suicida. Nós não vemos, às vezes elas almoçam no domingo conosco, vão às festas, mas já planejaram a morte. Corta o laço de morte nesta manhã, desfaz o plano suicida, a poder no sangue de Jesus. Oh Pai bendito, em nome de Jesus, a poder no Teu nome, Jesus. Levante as mãos, suplique. A poder no Teu nome, Jesus. O Teu nome é mais forte do que a morte. O Teu nome é mais forte do que a enfermidade. O Teu nome é mais forte do que a tristeza profunda. O Teu nome é mais eficaz do que qualquer remédio. O Teu nome é poderoso. Entra onde a terapia não entra mais. Entra, Senhor, por favor. Por favor, acessa a área que o psicólogo demoraria anos para acessar. Tu podes acessar nesta manhã, e esta é a nossa súplica. Acessa áreas que estão em oculto e escondido, em nome de Jesus. Fala conosco, fala conosco, fala conosco. Emanuel, fala conosco, fala conosco, porque quando tu fala, o encantamento é quebrado. Quando tu fala, o opressor bate em retirada. Quando tu fala, aquele que vem por um caminho contra nós, por 7 caminhos, fugirá da nossa presença. Expulsa todo espírito de opressão. Expulsa todo espírito de opressão. Sai, sai agora. Sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai. Diga comigo, igreja, sai. Sai, diga. Sai, 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 sai. Em nome de Jesus. Assim nós oramos crendo. Em nome de Jesus. A igreja que triunfa no nome de Jesus, reaja diante dessa palavra de oração. Assuste o teu adversário com a tua fé. Jubile em meio a esse processo. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Aquele
que venceu a morte. Porque o Senhor me ungiu para pregar liberdade aos cativos. Sobre. Aleluia! Aleluia! Oh, óleo de alegria. Óleo de alegria. Vestes de louvor. Vestes de louvor. Coroa ao invés de cinza. Aleluia. Oh, aleluia. 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 O apóstolo Paulo vai nos dizer assim, olha, em tudo somos atribulados. Eu acho tão linda a verdade, a sinceridade com que Paulo busca traduzir a compreensão do Evangelho de Cristo para nós. Ele não floreia, sabe? Em tudo somos atribulados. Em tudo, você já viu? O cristão, ele vai fazer alguma coisa que é comum para qualquer pessoa, mas com ele, parece que o negócio move diferente. Qualquer pessoa pode passar por qualquer procedimento cirúrgico, confiando na competência de um profissional, e não ter que fazer daquilo uma campanha, um motivo de oração, ou um clamor antes de entrar na sala de... Vai um crente marcar de fazer uma cirurgia e não manda uma mensagem, não dobra o joelho antes, dizendo, peraí, deixa eu falar com Deus aqui rapidinho, para você ver. Em tudo somos atribulados. E ali ele vai prosseguindo nessa mesma linha e termina dizendo, abatidos, mas não destruídos. Olha para cá, você está triste, não está destruído. Você está tratando uma depressão, você não está destruído, senão a gente não estava aqui tendo essa conversa agora. Olha com alívio para quem está do seu lado e diga, estou vivo. É isso aí, está vivo. Quantos vieram depois de você e já não estão mais aqui, mas você está aqui. Então é inerente que essas coisas aconteçam na nossa vida. Inclusive são as dores, as lutas, certas angústias e o sofrimento que produz em nós as coisas que são necessárias para que nós possamos crescer na graça, no conhecimento, no poder de Deus, para que nós possamos ter experiência, autoridade nessas áreas. Precisamos compreender que existem algumas coisas que Deus já liberou sobre nós. O poder de Deus, né? Já foi liberado. Jesus já liberou a palavra do poder sobre os discípulos, sobre os apóstolos, sobre a igreja. Essa palavra foi confirmada quando o selo que evidenciaria esse poder descesse sobre nós, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, revestimento de poder pelo Espírito Santo de Deus. Mas acessar isso requer de nós um posicionamento. Não é que não tem, está disponível. Mas é o nosso posicionamento que nos dá esse acesso. Então, veja, você não recebe, se torna
ou ganha autoridade por aquilo que você passa. Muita gente está passando pelo que você passa e não vai sair melhor do que entrou, e alguns nem vão sair. Então não é sobre passar por algo. Você já deve ter passado por alguém que disse que passou por alguma coisa, e na conversa você percebeu o quanto essa pessoa ficou amarga em razão do que passou. Sim ou não? Veja que ela não se tornou uma autoridade, ela não manifestou poder para exercer essa autoridade mesmo depois de ter passado a luta que passou, o problema que passou, a situação que passou. Então aquela situação não conseguiu melhorá-la. Por quê? Porque não é passar por uma coisa que me dá autoridade para falar daquilo, viver aquilo ou lutar contra aquilo. Muita gente passa pelo que a gente passa, a gente ainda vai passar pelo que muito já passaram, mas você não ganha autoridade pelo que você passa, você ganha autoridade pelo que você supera. Existem coisas das quais você vai passar por elas, e esse deve ser o pensamento do cristão. Eu estou passando por isso. Eu estou passando pelo luto. Eu estou passando por um tratamento de quimioterapia. Isso configura a ideia de que não é aquilo que está passando por você, mas é você que está passando por aquilo. Compreende? Então, você atravessa aquilo, aquilo não atravessa você. Passa por você. Então é necessário colocar em mente, eu estou passando, eu vou superar, e adotar um comportamento condizente com a palavra que a sua vida carrega. Porque o que nos dá esse empoderamento para passarmos essas situações é Jesus. E aí eu, entendendo isso, não preciso mais dizer o que a Bíblia não diz. Quando ele afirma, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu não preciso acrescentar, vós vencereis. Por quê? Eu não vou vencer de novo, porque eu entendo que mesmo passando por isso, eu já venci nele. Rapaz, isso traz uma nova roupagem para você passar por qualquer coisa. E qualquer um vai te taxar como louco, dependendo do nível e da capacidade que você tem de ter esse posicionamento e esse comportamento diante daquilo que você está passando. Não. É daí que surgem expressões como, aqueles que me conhecem um pouco mais de perto sabem, né? Já confundiu o inimigo hoje? É daí, rapaz, é desse tipo de posicionamento. É você estar querendo chorar e fazer isso no secreto, mas levantar no devocional dizendo, diabo, sai da minha frente que eu já acordei. Sai da minha frente que eu estou de pé mais uma vez. É você querer ficar amuado dentro de um cenário de isolamento, sem perspectiva, e colocar uma roupa no domingo de manhã. Só Deus sabe a luta que foi para você escovar um dente e conseguir estar hoje aqui. Teve gente que levantou como se tivesse uma bigorna por cima das costas, pesos nos pés, não sabia o que era avarice e o que era fúria do inimigo, mas aquele que desembaraça o teu caminho, falou, vou ao encontro dela, vou ao encontro dele. Por quê? Porque ele está vindo ao meu. É contrariar, é não fazer o que o seu inimigo espera que você faça. Se ele quer que você chore, sorria. Se ele quer que você sorri, chore. Confundi-lo é contrariá-lo. Esse posicionamento te ajuda com isso. Te alinha a receber aquilo que Deus tem para você. Você acessa através desse comportamento. Agora, o que me afasta desse comportamento? Porque eu não tenho me sentido tão empoderado, Camila? Porque mesmo sendo crente, vindo aos cultos, frequentando a igreja, crendo no poder de Deus, crendo na manifestação do Espírito Santo, por que ainda assim, Camila? A verdade é que eu tenho andado apático, eu tenho me movido pelos outros, porque se dependesse de mim, Deus sabe, eu não teria motivação o suficiente para estar aqui nessa manhã. Por que isso está acontecendo? Ansiedade.
A ansiedade é a porta de legalidade para todos os males. Eu disse todos. Vamos juntos? Eu disse? Complete aí, por favor. Todos. Jesus disse aos seus discípulos: eu não quero vocês ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. Gente, isso aqui é muito sério. Se esse sentimento, se essa sensação fosse encarada como o inimigo que ela é, a gente não utilizaria ela nem para outros contextos quando falamos de expectativa. Sabe quando a gente está com uma expectativa muito boa de algo? E a gente diz, eu estou ansioso. E aí a gente percebe que a ansiedade que aquela pessoa está falando não é uma ansiedade ruim, ela só está com uma expectativa muito elevada. Mas se a gente compreendesse o peso verdadeiro e o significado dessa palavra, a gente evitava essa palavra até em outros cenários, porque a ansiedade é uma coisa terrível. E sabe o que é interessante sobre ela? Ela começa de maneira muito sorrateira. E às vezes ela começa até no sentimento bom. Só que os sentimentos da alma, eles têm isso. Por isso a nossa vida não pode ser governada por aquilo que a gente sente, mas por aquilo que a palavra de Deus diz. Porque os sentimentos, eles têm esse poder de, uma vez que você está entregue a eles, eles te canalizam para onde eles quiserem. E aí você começa a tomar todas as suas decisões pautadas nesses sentimentos. Sentimentos de alegria, sentimentos de tristeza. Como é que você acredita que um homem de Deus, uma mulher de Deus, de repente adultera do dia para a noite? Não é do dia para a noite. Foi necessário primeiro entregar-se ao governo de alguns sentimentos que provavelmente no seu início nasceram de coisas que eram prazerosas, boas. E quando se viu, já estava tomando-se decisões desastrosas e destruidoras. Nada é do dia para a noite. Então, acerca dos sentimentos da sua alma, desconfie de todos os que te levam para um nível de expectativa elevada em tudo que não for Deus. Seja uma manhã que você vai pregar, seja uma roupa que você vai usar, seja um prêmio que você vai ganhar, seja uma pessoa que você vai receber em casa. Eu estou lhe dando aqui uma dica prática. Nivele abaixo de Deus até os sentimentos que são bons, mas que não estão ligados diretamente à pessoa dele. Porque a tendência deles, ao serem exercitados dentro de você, nessa maneira, em algum momento eles vão te canalizar para a pior faceta da ansiedade. E qual é a pior faceta da ansiedade? E eu não sou especialista dessa área. Qualquer dia eu creio que Deus vai tocar em alguém para trazer. Quem sabe o doutor Augusto Cury para dar uma lição, alguma coisa? Não sei, vai que Deus toca. Eu não sou especialista dessa área, mas certamente eu sou consumidora desse sentimento e você também. Então a gente não sabe falar tudo porque sente, mas sabe falar como é que a gente fica quando a gente sente. E como é que a gente fica? Atribulado, inquieto, angustiado, deita, mas não dorme. Está de férias, mas não descansa. Conversa com alguém aqui no olho, ó, mas daqui a pouco a mente está fugindo para algo que não está naquela conversa. E se você for meio sonsinho, você vai dando um sorriso, outro, e não deixa a pessoa perceber. Mas se você for do tipo que gosta de estar presente, você diz, desculpa, repete, eu não prestei atenção. Mas como? Você não estava mexendo em nada na hora? É a mente, ela é capturada sem a sua permissão. Porque a ansiedade já tem esse nível de autonomia dentro do seu interior, porque ela foi exercitada nesse contexto que eu trouxe para você aqui. E aí começa a vir angústia, tribulação, dor. Bem-aventurados aqueles que compreendem que essa fraqueza lhes empurra para o altar. Muito mais difícil vai ficar aqueles que pensam que primeiro tem que resolver esses problemas para depois terem espaço no coração para vir adorar a Deus. Quantas pessoas poderiam estar presencialmente aqui nessa manhã, mas não conseguiram, porque tinha o horário da comida do fogo, tinha o horário que tinha que limpar. Camila, eu trabalho de segunda, a segunda eu só tenho esse dia.
E é nisso que vez ou outra alguém edita aquilo que eu falo para poder macular aquilo que eu prego, mas é sobre isso que eu me refiro. É quando a sua expectativa no trabalho é maior do que toda a expectativa que deveria estar em Deus para te dar saúde para trabalhar. Por quê? Porque o trabalho pode te dar dinheiro, mas saúde quem dá é Deus. Paz de espírito quem dá é Deus. Dinamismo quem dá é Deus. Potência quem dá é Deus. Produtividade não ativista quem concede é o Espírito Santo. E quantas vezes o nosso olhar, a inclinação do nosso coração está para tudo aquilo que diz respeito ao que achamos que é urgente. As contas são urgentes, aquilo que está em casa para resolver é urgente, é tudo urgente, urgente, urgente. E Charles Haddon Spurgeon dizia: cuidado para que vocês não deixem aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante. E tem diferença, Camila? Tem, gente. Porque urgências você vai ter sempre. Carro tu vai consertar de vez em quando, vai ter que trocar de vez em sempre. Filho, é que eu estou numa fase, meu filho, essa fase vai até. Não essa propriamente talvez que você está passando, mas filho, entendeu? Filho. Isso aí vai ter direto. É que lá na empresa a gente está numa fase. Pare de chamar de fase a vida que você leva. Isso não é fase, é a vida que você leva. E essa vida é a vida que você vai levar. E a minha oração nessa manhã é para que você a leve, não ela te leve. A minha oração é para que você passe por ela e não que ela passe por você. Então cadê esse posicionamento? Falta autoridade. Por quê? Porque aquilo que é urgente tomou em mim o lugar daquilo que é importante. Importante. E é isso que Marta não entendeu. O que era urgente? O cuidado com a casa. A casa está cheia. Gente, eu tento me humanizar e ser o mais empática possível com a história de Marta, porque é fácil para mim e para você que já conhecemos o final da história, ou para a maioria de nós que estamos aqui, e entender, atribulada, angustiada, brincar e zoar com os irmãos, né? Fulano está atribulado. Ei, Marta, lá, fulano é Marta. A gente usa Marta, né, como um rótulo pejorativo para apontar alguns crentes que não estão no nível que a gente acha que deveriam estar. E eu tento tirar isso quando eu estou lendo o texto, porque quando você não sabe o final da história, o seu comportamento tende a mudar no meio dela. E a verdade é que Marta, você vê o texto abrindo e dizendo, uma mulher, certa mulher de uma aldeia, cujo nome era Marta, o recebeu em sua casa. Diga para mim, Marta é uma mulher generosa, sim ou não? Marta é uma mulher sábia, sim ou não? Ela reconhece o ministério de Cristo. Ela reconhece que Ele é o Filho de Deus vivo, sim ou não? Sim. Então você só vai ver qualidades. Outra coisa, Marta é uma mulher de proeminência. Marta é uma mulher que governa a sua casa. Você sabe que são 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Mas certamente ao falarmos de Marta, estamos falando daquela que exerce proeminência dentro da cidade. E como é que a gente sabe disso? Você vai ver, por exemplo, num outro episódio, Lázaro estava morto já há 4 dias. Antes de Jesus chegar na aldeia de Betânia, a notícia já tinha chegado a Marta. Esquece, contato é com Marta. Influência é com Marta. Ela sabe do que está acontecendo mesmo onde os olhos dela não estão ocupando. Ela é uma mulher que exerce um nível de controle. Então, sem dúvida, poderíamos tirar aqui outras lições a exemplo de liderança sobre a vida de Marta. Agora, Camila, será que eu me identifico? Todos nós, homens e mulheres aqui, nos identificamos com Marta. Por quê? Podemos não ter o governo da aldeia, podemos não ter a popularidade da cidade, mas temos o governo da nossa casa. Seja como pai, seja como mãe, seja como mulher, seja como sacerdote, cabe a você esse governo. Outra coisa, manifesta o apontamento para ela, o desejo de receber Jesus. E você vai ver baseado em Lucas capítulo 7, versículo 44, e em Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao 6,
que deixar Jesus entrar é uma coisa, receber é outra. Eu já tive a oportunidade de falar isso a alguns que estão aqui. Deixar entrar, meu irmão, é abrir a porta. Se você deixar a porta aberta, você morar em beira de rua, até cachorro entra. Nunca expulsou um cachorro do quintal, não? É que agora a gente só cresce para prédio, né? Mas o povo aqui que é de quintal, só quem é do quintal. Dá um aleluia aí para a gente ver que ainda tem terra nessa terra. Sabe do que eu estou falando? Vez ou outra minha avó dizia, fecha a porta, senão o cachorro entra. E come a comida do outro cachorro, que já era difícil de conseguir. Então uma coisa é deixar entrar, outra coisa é prestador de serviço. Se for serviço rápido, você deixa entrar. Entra, faz e vai. Às vezes não usa banheiro, não coloca café. Se você não for uma pessoa de bom senso, nem água oferece. Tomara que não tenha nada que aponte que você é cristão na sua casa. Mas enfim, porque é diferente. E o texto é claro, porque eu já usei aqui essas duas referências para mostrar que a conotação escrita no grego exerce o mesmo significado. Qual? Não significa que deixou entrar, significa que recebeu. O que é isso? Me preparei. Eu desejei esse momento. Oh, aleluia. Eu desejei esse momento. Então, de repente vem Jesus, então chegando depois do convite. Agora, qual que é o lance de quem deseja Jesus? De quem quer receber Jesus? É que você se apaixona por Ele. Você olha para Ele. Mas quando você vê quem anda com Ele, você diz, eu quero Ele. O convite para entrar na sua casa, você faz a Ele. A vida e a alma que você entrega é para Ele. Só que de repente você diz, Jesus, vem. E Ele entra e daqui a pouco passa um sanguíneo. Daqui a pouco passa um bipolar. Daqui a pouco passa até traidor entra. Dá um nervosinho na gente. Eu convidei ele, mas não vou falar nada. Melhor não. Todo mundo sabia que Jesus, quando não estava com ninguém, estava no mínimo com 12. Fora a multidão que afluía, como disse Lucas, por onde ele passava. Então entenda, é como se, eu acredito, que ela tivesse se preparado para receber um quantitativo de pessoas. Mas você tendo Jesus na casa, nunca sabe a proporção que o negócio vai tomar. E nisso, ela quer receber. E ela sabe, por conhecê-lo, aquilo que os discípulos souberam diretamente dele, e nós conhecemos. Quando ele disse, olha, eu estive preso e vocês não foram me visitar. Estive nu e vocês não me vestiram. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Fome, vocês não me deram de comer. Aí Pedro vai dizer, Senhor, quando foi que alguns de nós fizemos essas coisas que o Senhor está falando? Ele diz, ora, quando vocês não fazem aos pequeninos, a estes. Agora, e os pequeninos, quem são? Jesus disse, dos tais é o reino. O contexto de crianças ali é para todos esses que têm esse coração e que muitas vezes são marginalizados dentro da sociedade. E essa é a exemplificação de Jesus. Boa parte utilizando termos que associam a quem é criança, tem tudo a ver, pode perceber, você deixa a criança ficar no seu meio, mas não deixa ela opinar, não deixa ela falar, não deixa ela se mexer, cala a boca, fica quieto, para, e faz assim, faz assim, faz. Pois Jesus disse, dos tais é o reino. Rapaz, se a gente entendesse o que de fato Jesus falou, a gente trataria as crianças com mais respeito. Então, ele diz, olha, quando vocês não fazem a esses, a quem? Aos pobres, aos cativos, aqueles a qual eu fui enviado. Jesus foi enviado aos pobres, de acordo com o texto messiânico de Isaías. Ou seja, o problema é que a gente só associa isso à escassez de dinheiro. Mas, irmão, pobreza é o tipo de adjetivo utilizado para várias áreas. Tem gente que é pobre de espírito. Inclusive, Jesus vai dizer, bem-aventurados os pobres. E ali ele vai classificar categorias de pobreza. Porque não é sobre não ter dinheiro, mas às vezes é não ter tempo, é não ter atenção, é não ter amor, é não ter afeto, é não ter respeito, é não ter carinho, é não ter acolhimento, é não ter afago. E não adianta, esse povo anda com Jesus. Hoje quem veio a esse culto, veio por causa dele, se apaixonou por ele, quer receber ele, mas está sentado ao lado de alguém, como João, como Pedro, talvez até de Judas.
neste mesmo capítulo, Jesus vai dizer para um jovem que queria segui-lo, para um jovem que queria andar com ele. Ele vai dizer assim: olha, guarda os mandamentos, cumpres o maior de todos eles. Qual? Ele vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí o que ouve pergunta: quem é meu próximo? Aí ele vai dizer, e vai contar a parábola do bom samaritano. Passa o sacerdote e negligencia o homem que estava espancado no caminho. Passa o levita e passa longe do homem que havia sido espancado no caminho. Aí de repente passa um samaritano, alguém que não tem título, alguém que não tem relevância, alguém em quem essa expectativa não seria gerada. E ele coloca azeite em suas feridas, lhe dá vinho para adormecer a dor, coloca sobre o seu cavalo, leva para uma hospedaria, trata e cuida daquele homem, e na descida, na recepção, ele deixa tudo pago e a promessa de pagamento àquele que o hospedou, dizendo: olha, tudo que ele precisar, você faz para ele, que na volta eu pago. Aí Jesus pergunta para aquele homem: quem você acha que é seu próximo? Diante dessa história ele diz: olha, eu penso que é aquele que teve misericórdia dele. Exatamente, esse é o próximo. Então nunca espere que, por ter decidido andar ao lado de Jesus, você só vai caminhar com os príncipes da terra. Entenda a perspectiva do reino de Deus. Para falar de realeza, de príncipes e princesas, são daqueles que são seus servos. O que Jesus vai dizer acerca desses? Ele vai dizer: olha, no meu reino o maior é o que serve. Porque foi isso que ele fez quando esteve aqui. Então, receber Jesus e ter Jesus é ter que aprender a lidar, a amar, a servir toda a gente que vem com ele. Responda com inteligência a essa própria reflexão no seu pensamento. Jesus ficaria, ele se submeteria, sentiria-se honrado em ser aceito e recebido em uma casa que não recebe quem ele ama, que não apoia os seus amigos, que não dá de beber água aos seus discípulos, que não honra aqueles que estão com ele, só porque não são perfeitos com ele. Responda isso em seus próprios pensamentos. Jesus ficaria, agora eu vou tentar colocar mais próximo da nossa realidade. Você ficaria onde seus filhos não são bem-vindos? Você ficaria numa festa honrosa e maravilhosa, onde tem alguém desprezando aqueles a quem você ama? O filho que você trouxe ao mundo, o marido que foi fonte de campanha de oração, para hoje ser uma alma que reconhece a Jesus como Senhor. Você ficaria nesses ambientes que rechaçam as pessoas que você ama, que humilham as pessoas que você cuida, que deixam de oferecer amparo, acolhimento às pessoas por quem você tem dado a vida, para que a alma delas não se perca? Pense, você ficaria? Então entenda, Jesus está dizendo: não importa o quanto você diz que me ame, não importa o quanto você diz que queira me receber, não importa o quanto você se prepare para que eu entre em sua casa, fica ciente, a melhor maneira de me amar é amando as pessoas que andam comigo, e elas não são perfeitas como eu, mas elas são minhas. Elas são minhas. Mas eu não vim só falar de amor, eu vim falar da responsabilidade que é amar, porque é o motivo de tantas doenças, porque é o motivo de tanta tristeza, porque é o motivo de tanta angústia, porque é o motivo de todos os sentimentos consumindo a nós mesmos como uma implosão de dentro para fora, porque pelo aumentar da iniquidade o amor de muitos se esfriaria. E Deus quem é? Disse João: Deus é amor. A ausência de Deus, aonde não há manifestação de... Você não consegue nem falar. Agora, como é que eu amo? Porque esse amor é que cura, porque esse amor é Deus. O amor que crê, que espera, que suporta. É sério mesmo que você acha que eu nunca tive vontade de dar na cara de ninguém?
Se o que te impede de fazer isso for a sua reputação, prepare-se para ficar doente. E para ficar doente, ninguém se prepara. Então você tá, meu irmão, tá numa situação difícil. Agora, se toda recepção, se tudo que você diz está fazendo por Deus e para Deus, tiver como base o amor do Deus que te amou, e que por isso te motivou a recebê-lo e a desejar o seu filho, prepare-se. O céu vai compensar toda a renúncia que aqui em nome desse amor você fizer. Haverá cura para as emoções que te esmigalham e te humilham no seu interior. Rapaz, o amor, ele cura mesmo, porque o amor genuíno é Deus. É Deus. Marta vai aprender. Ele entra, todo mundo entra. Agora, quem é Marta? É uma alienada? Olhe para cá. Esse nível de angústia e tribulação que Marta está vivendo e que você está vivendo não é coisa de alienado. Deus me trouxe hoje aqui para dizer que você ainda é lúcido, meu irmão. Deus me trouxe hoje aqui para você que pensou que já estava beirando a loucura. Camila, síndrome do pensamento acelerado. Eu já não consigo mais organizar meus pensamentos. Camila, eu dobro o joelho para fazer uma oração. Eu não consigo orar mais do que 20 segundos. Me viciei em dopamina barata. Estou conectado a telas. Camila, eu estou passando ridículo de ter que entregar propósitos digitais, porque não consigo mais cumprir as disciplinas espirituais se eu mesmo não me punir. Se eu mesmo não me castigar. Esse é o nível que eu estou, Camila. E é complicado, porque eu quero Deus e o querer bem está em mim, mas o bem que eu quero e me programo para fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero, quando vejo, já passei 3 horas na tela, já passou o dia e eu não orei. Minha vida está uma batalha, uma zona de guerra. E aí eu te pergunto, você me vê pregando nessa noite e diz: o que essa palavra tem a ver comigo? Tudo, porque e se eu te disser que o princípio da cura não está no remédio, mas no confessar da ausência de sentimentos que já não governam mais você, como o amor de Deus. Até me expressei errado, né? Não é ausência de sentimentos, é ausência de certeza. Porque não é sobre sentir, é sobre saber. É sobre saber. Deus é amor. Então, eu tenho que amar. Em quem se manifesta rapidamente o amor de Deus em nós? Quando amamos o próximo. E é como dizem aí a grosso modo. Deus mandou amar o próximo. E o problema não é amar, o problema é o próximo. Mas e se eu te falar que nessa manhã Deus te trouxe aqui para dizer: o próximo não é o problema, é o motivo. O próximo é a forma que eu te entreguei. Eita, estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. O próximo é a oportunidade que eu te conferi de me conhecer melhor. O próximo é a oportunidade que eu te dei de ter uma experiência pessoal, íntima e profunda comigo. Na vida do próximo é a distância física mais curta entre você e Deus, é entre você e seu próximo. Quando você quiser abraçar a Deus, abrace seu próximo. Quando você quiser sentir-se amado por Deus, ame o seu próximo. Eu não estou dizendo quando você quiser ser, você é. Eu estou dizendo quando você quiser se sentir. É no seu próximo. Agora, é difícil. Por quê? Porque eu quero Deus, mas não quero meu próximo. Eu quero Jesus, mas não quero meu irmão. Eu quero a igreja, mas não quero o pastor. Eu quero a mensagem, mas não quero o pregador. E começamos a desassociar e a deslocar completamente Deus das pessoas que Ele usa, Deus das coisas que Ele se manifesta. E perdemos o tato espiritual, físico e emocional, porque as referências vão embora, a iniquidade cresce, o amor.
sente mais, não confia mais, não ama mais, não faz churrasco mais, não confraterniza mais. Tua família está minguando, porque ninguém é perfeito, ninguém está à tua altura. Tua casa não recebe crianças, senão elas quebram as coisas da sua casa. Então é melhor ficar vazio, na solidão daquela depressão, do que vez ou outra ter que mandar alguém vir limpar o sofá nos gritos de alguém que está fazendo uma pirraça e outra, mas que está crescendo entre os seus. E você diz: por que vou à igreja? Por que sou tão santo? Por que sou tão perfeito? Mas por que estou passando por esse momento? Você perdeu suas referências. Você deslocou Deus das pessoas. Você deslocou a manifestação de Deus das coisas. Por isso está tão frio. Por isso ora, mas não sente. Por isso busca, mas não manifesta poder. Prega, mas não manifesta a revelação. Canta, mas não é avivado pelo louvor. Por isso. Você queria uma explicação lógica? Essa foi a melhor que o Espírito Santo me confiou. E aí eu não estou falando do Espírito Santo, estou falando da minha capacidade de entrega. Porque Ele não me dá tudo o que eu preciso saber, Ele me dá tudo que eu sou capaz de administrar. E esse é o melhor, Deus sabe. Marta atribulada, angustiada. Agora, eu não vim aqui só trazer esse confronto. Eu vim te dizer que isso não aconteceu do nada. Não é porque você é relapso, relaxado. Não é porque você é um negligente. É porque você sempre exerceu o governo. É porque se você não acordasse cedo, não tinha quem acordasse atrás de você para fechar a renda contigo. Foi por isso que você ficou assim. Só que você esqueceu que quem te deu força para levantar e para ir atrás e para ter quem aceitasse convites e oportunidades para você trabalhar, tudo isso foi Deus, mas em algum momento a meritocracia tomou o lugar da consciência da graça. E você começou a trabalhar, a cuidar, a proteger. E Deus deixou de ser o Senhor da sua família, dos seus negócios. Aí você diz: não, Camila, eu estou aqui nessa manhã. Deus diz: eu sou teu Senhor no papel. Na vida física, é você. Você cozinha, você prega, você canta, você roda, você dirige. É você que trabalha, você que vai, você que constrói, você que edifica. É você que emite nota, é você que arruma a casa. E vez ou outra você grita, porque se não fosse eu. E Deus dizendo, e eu aqui pensando que eu sou. E você aí com certeza, né? De que é. Marta está ali. Eu tenho que exercer controle. Eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Só que o que isso gera nela? Angústia, tribulação. E veja, todos nós estamos passivos disso. Todos. Só que, qual é o problema? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está. E isso é que é o perigo, porque esta mesma Bíblia também diz: guarda o teu, porque dele procedem as saídas para a vida, da vida. Então, qual que é a questão aqui? Eu quero ele, mas tenho que cuidar deles. Então, para cuidar deles, vou ter que me ausentar dele. E ela se ausenta e cuida. Quando ela vê que não dá conta, ela não só não fica no lugar que ela deveria estar. Porque, Camila, tem um lugar, gente, goste você ou não, acredite alguém nisso ou não, a verdade é que todos nós temos um lugar para estar no propósito de Deus. E toda a tormenta que carregamos na nossa vida normalmente tem a ver com o fato de não estarmos nesse lugar. Por isso estamos sempre em outro lugar, não querendo estar ali. Porque há em nossa alma a perturbação de quem sabe que não está aonde deveria estar. Então, veja isso, como é perigoso, e eu prometo que eu caminho para encerrar aqui. Marta não só vai sair do lugar em que ela não deveria estar, como vai procurar tirar alguém que está aonde deveria estar. Esse é o estopim da tribulação. Esse é o estopim da tribulação. É quando o lugar que eu estou passou a produzir tanta perturbação em mim, em nome do que eu faço, que para ter a ajuda que eu quero, eu vou ter que tirar alguém da posição que Deus quer. Gente, isso é muito sério. Porque se você tirar toda a introdução colocada no texto, é exatamente isso que vai acontecer. Ela não está aonde deveria estar. E como é que a gente sabe disso? Pela maneira como Jesus a adverte.
E pela maneira como Jesus usa a posição de Maria para referenciar Marta. Se situa, ok? Então, ela não só não estar aonde deveria estar, como ela vai usar do acesso que ela tem a Ele, da intimidade que ela tem com Ele, para pedir que Ele tire alguém. Eu tenho medo de usar meu relacionamento com Deus para essa finalidade, gente. Porque era isso que os fariseus achavam que podiam fazer. Achar que a nossa intimidade, que o nosso culto, que a nossa religião faz a gente ter um nível de intimidade com Deus que nos dá autonomia para dizer a Ele como Ele tem que operar, para dizer a Ele quem pode estar diante dEle e quem não pode. Jesus, sou eu sozinha no temor ou mais alguém me acompanha? Porque se alguém também está temendo, abra a boca e diga: misericórdia, Jesus, misericórdia. Misericórdia de usar meu monte, meu jejum, misericórdia de usar meu dom, meu talento, misericórdia de usar minha influência, misericórdia de usar minha capacidade, misericórdia de usar o meu governo, misericórdia de usar a autonomia do meu lar no nosso relacionamento. Irmão, quem está acostumado a dar ordens para todo mundo não tem dificuldade de vacilar num relacionamento e achar que pode dar ordem para Deus. Uma mulher com a influência dela, você pode ter certeza que Jesus não é a primeira pessoa a estar recebendo uma sugestão, um comando dela naquele dia. É ruim, hein? O que já teve de funcionário, de servo da casa. Já viu o vaso da latrina? Já tirou? Não, já vi, vai lá e tira de novo. Eu estou imaginando aqui, porque não tem como, irmão. É o que eu estou dizendo, não é fase, é a nossa vida, gente. Agora, olha o nível. Rapaz, ela sai de onde ela está. E nessa hora a gente pensa, vai ver que a palavra cativou também. Se eu estou lá, eu pensaria assim: olha lá, Marta, estava tribuladinha, mas olha aí a obra que Jesus faz. Aí só que vem ela chegando. E o crente, eu imagino o crente olhando e pensando: coisa linda. Ixi, quando eu entrei aqui, isso estava doida. Mas agora, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Aí vem ela, se aproxima de Jesus. Senhor, ao respeito, à reverência. Eu tenho medo disso. Senhor, ou seja, reconheço, recebi, sei quem és. Senhor, não te importa, rapaz, ela não só pede, ela pensa que pode influenciá-lo. Eu não aguento. Alguém pensa: Camila é maluca. Mas é que eu não aguento, eu tenho que extravasar de alguma maneira para não falar besteira. Gente, ela não só pensa que pode decidir, mas que pode influenciá-lo antes. Isso aqui é quando o meu governo vira manipulação. É quando toda a capacidade que eu desenvolvi com a graça de Deus agora não será usada para a glória de Deus, mas para os meus interesses. Cuidado! Ela vem: Senhor, não te importa? Como quem diz assim: gente, eu estou doida ou alguém mais aqui tem margem para isso aqui? Pode me corrigir de verdade, viu, por favor. Mas a impressão que eu tenho no nascedouro da motivação é assim: não é possível que o senhor não está vendo aqui, né? A impressão que dá é que até Jesus não está muito certo do que está acontecendo ali. É a impressão que dá. Isso quem está falando sou eu. Senhor, não te importa? Traz um clima tenso agora. Um clima de quem vai tomar um Marta agora. Vem, sei lá, num órgão americano, um negócio. É, uma coisa meio TDJ, sei lá. Veja. Senhor, não te importa que eu sirva só? Primeiro, antes de olhar para qualquer um, olha para mim. É isso. O Senhor está aí falando com eles, mas não está me vendo. O Senhor está aí pregando para eles, mas não está me assistindo. E olha quem está te servindo. Gente, porque nessa casa o Senhor sabe que só eu que oro.
Porque nessa casa o Senhor sabe que se eu não fizesse uma campanha... Olha para mim, olha para as minhas obras, olha para o meu serviço, olha para a minha história, olha para o que eu estou fazendo para o Senhor. Será que ao ver isto, minha tribulação, as dores que eu carrego porque eu decidi te receber, a pia cheia de louça porque eu quis que o Senhor viesse, as caras amarradas e estranhas porque estão achando que não estão comendo o suficiente. Tudo isso porque eu quis te receber. No fundo, galera, tem isso tudo. Será que vendo isso, ou seja, o Senhor não se importa de me ver aqui? O Senhor não se importa. Agora, consciente de que eu estou falando que eu tenho certeza que eu estou certa, diga-lhe, pois, agora. E é aqui que mora o mais alto grau de orgulho. Aonde? Na certeza de que não há hipótese alguma de você estar. É nessa hora que não dá para distinguir quem é Lúcifer e quem é a gente. Diga-lhe, não, vamos rasgar aqui. Ela falou para ele o que ele tem. Mais do que isso. O que ele tem que... Você não fala para o verbo o que ele tem que falar. Sua intimidade não te dá autonomia. Eu não sei para quem, talvez para mim de novo, mas Deus manda dizer: sua intimidade não te dá autonomia. Nosso relacionamento não te dá autonomia. Não pare a minha obra pela tua obra. Não pare o meu projeto pelos teus projetos. Não pare a minha vontade pela tua vontade. Minha intimidade contigo não te dá autonomia comigo. Eu ainda sou o Senhor. Me mandou entrar, agora aguento o peso da responsabilidade de me receber. Aonde eu entro eu mando, aonde eu entro eu faço, aonde eu entro o controle é meu. Eu preguei uma mensagem antes de vir para cá, Marta, e a mensagem foi: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, siga-me. Diga comigo, siga-me. O que foi que Jesus disse? O que foi que Jesus disse? Sabe o que ele está dizendo? Antes de eu entrar eu estava lá e você aqui, mas agora que eu entrei eu estou aqui e você lá. Lá onde? Atrás de mim, atrás das minhas vontades, atrás do meu querer, atrás das minhas decisões, atrás do meu comando, atrás do meu governo, atrás do meu controle, atrás da minha vontade. Marta, Marta. Atrás, vai para trás, vai para trás. A casa que eu entro é tua, mas você não manda mais nela. Decide para alguém aqui hoje. Assim pergunta o Senhor: quer que eu fique? Porque se a tua vaidade e o teu orgulho entrar por uma porta, eu vou sair pela outra e levo Maria comigo. Sou eu que estou falando, para você entender, para eu entender. Deixa isso aqui no altar hoje. O quê? Essa certeza de que você não erra. Deixa isso aqui hoje. Antes que seu relacionamento de intimidade seja comprometido com Deus. Deixa isso aqui hoje. Deixa na casa. Tira de você, deixa na casa. Entrega no lugar que tu viu Maria, aos pés.
Deixa aí. Com todo carinho, perguntar para quem está do teu lado, qual é teu nome? Qual é teu nome? Faz assim para ele. Fala assim para ele. Ou para ela. Ouvi. Deus te chama hoje. 2 vezes. 2 vezes. Pastora, qual é seu nome? Sônia. Eu vou chamar a senhora, com todo respeito. Irmã Sônia, pastora Sônia, ora há tantos anos, que quando ela vai pegar um negócio no chão, Deus diz o que foi. Nada, Senhor, só vem pegar um garfo aqui que caiu. Mas com todo respeito, eu vou dizer, Sônia, Sônia. Só por isso que eu não vou dizer pastora. Porque quando o confronto é nesse nível, o Senhor deixa os títulos lá fora. Agora, a liberdade que eu peço, Senhora, que me conceda, eu também lhe dou. Não diga pastora, não diga profeta, porque é tudo isso que tem me feito mal. Diga Camila, Camila. Se quiser, não precisa nem falar Barros. Fala assim, Barro, Barro. Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está do seu lado e vai chamar o nome, não o apelido, o nome dessa pessoa 2 vezes. Porque a minha oração agora, em nome de Jesus, é que ele não ouça você, mas que ele veja Deus usando a boca do próximo para dizer, estou te chamando de volta para o centro da minha vontade. Então, se você quer ir para esse lugar e não quer se perder, por que adianta você sair de onde está, mas não saber onde tem que estar? Continuar perdido, vai vir para o culto para outro, depois vai te embora. Então, só para quem quer, tá? Para quem não quer, não vem, não faz. Nada que pode ser por forçação, porque é por fé. E o que não é por fé, é pecado. No 3, você vai dizer, fulano, fulano. É um... Já sabe o nome dele? Pergunta, menino. 2. Fica bem sério. 3. Vem para o centro da minha vontade. Volta para o centro do meu... Quem está ouvindo ele chamar, fica de pé. Quem quer ouvir? Quem aguenta? Quem prefere ouvir uma repreensão, mas prefere isto do que deixar a ouvir Deus falar? Prefiro que me chames, que me corrijas, que me traga para perto, que sinta falta da minha presença contigo, mas não me deixe me perder em mim mesma sobre a justificativa de que eu te encontrei. Porque quem se encontra com ele de verdade não se perde. Não se perde. Marta, Marta. Marta, Marta. Marta. Eu só ouvi. Se alguém aqui, se os pastores lembrarem de mais alguém, me ajuda a endossar. Mas eu só me lembro dele ter dito o nome 2 vezes de mais uma pessoa com o mesmo governo, influência e expectativa que ele punha sobre essa pessoa, mesmo quando ela ainda não estava pronta, mesmo quando ela ainda estava atribulada, mesmo quando ela ainda era um trigo novo, que é Pedro, quando Jesus chamou de Simão, Simão. Lembra de mais alguém? Será que tem mais alguém? 2 vezes também Saulo, Saulo. Veja, não coincidentemente, pastor, também é um escolhido. Samuel foi 3, né? Mas eu digo assim, olha, seguido do nome como foi Saulo, 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 na mesma linha. Simão, Simão, na mesma linha. Marta, Marta. Samuel muito bom também, mas foi espaçado. Primeiro, aí depois de novo, depois... Esses 3 não. Alguém aqui lembra de mais alguém? Então, o Pedro é o Simão. Que eu me lembro agora, são esses. Mas dizem que para provar alguma tese é necessário uma tríade ou um tripé para começar a ter base. E eu acho que a gente já encontrou aqui. Pastor Dilton, já pensou se o senhor não vem a esse culto? Eu acabava com esse tópico agora. Simão, Simão, Satanás pediu para ti andar como trigo.
Mas eu roguei por ti ao Pai, para que a sua fé não desfaleça. Então, quando te fortaleceres, ou melhor, quando te converteres, fortalece seus irmãos. Estava atribulado Pedro, estava ou não estava? E o Saulo, que nem sabia ainda quem Jesus era. Mas para saber, teve que trazer. E trouxe no chamamento. Lembra a revelação? Atos 9. Saulo, Saulo, por que me persegues? Você está no lugar errado. Ele foi lá encontrar ele. E agora Marta? Nessa manhã aqui. Marta, Marta. Curve sua cabeça e peça ao Senhor. Senhor, chama meu nome. Eu vou te dar um minuto. Fecha os olhos, peça. Senhor, chama meu nome. Chama meu nome. Tira de mim essa tribulação de querer tirar os outros do lugar deles, só porque eu não me sinto bem aonde eu estou. Senhor, tira de mim esse sentimento de que o problema está com todo mundo, menos comigo. Tira de mim, Senhor. Tira de mim a certeza de que eu sempre estou certo. Tira de mim a certeza de que eu não erro. Tira! Por favor, nessa manhã, me lava, me purifica. Expurga de mim, como disse Davi, os pecados que me são ocultos, aqueles que a minha consciência não acessa, mas o teu Espírito tem liberdade. Ore comigo agora e diga isso: o teu Espírito tem liberdade. Acessa toda a informação sobre mim mesma que a minha consciência não consegue encontrar, porque o meu ego religioso, meu ego espiritual está tão grande que eu não vejo. Por favor, chama meu nome. Nessa manhã, eu quero também escolher estar onde Maria está. E o Senhor sabe que é verdade, porque quando eu não estou, é como Marta que eu fico. Mas nessa manhã, a minha oração, a nossa oração, bota a mão no ombro do irmão, ore junto. Se aproxime do próximo, se aproxime do próximo. Vamos dizer juntos: por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Chama meu nome e me leva ao lugar da tua vontade. Me leva de volta aos teus pés. Em nome de Jesus. Amém. Corre aqui rapidão, você. Corre. Você, meu filho, corre. Camila, eu ouvi meu nome. Ouvi meu nome na palavra. Aleluia. Ouvi meu nome no Espírito. Ouvi meu nome na mensagem. Eu quero Jesus de volta. Eu me afastei, me distanciei. Ele vai dizer: leva-me ao lugar. E se você está afastado, distanciou-se dos caminhos do Senhor, nessa manhã veio visitar, mas Jesus está dizendo: hoje você não sai daqui sem me receber. Você vai sair do teu lugar. Camila, tem que ir aí? Tem. E não é para ninguém sair pela porta de lá. Tenha temor. Tenha temor. Quando vê as pessoas se encaminhando, porque eu creio que tem alguém aqui que ouviu o nome. Camila, eu ouvi. Deus está me chamando, é hoje. É agora. Ele vai dizer: leva-me ao lugar, e você vem agora, porque o lugar